Boa noite. Eu me chamo Cesar Rodrigues da Costa Neto, sou estudante do 10º semestre do curso de Engenharia Elétrica da UniUB, na modalidade EAD, Polo Brasília. Atualmente resido em Brasília, Distrito Federal, a capital do Brasil, onde nós temos o centro do poder administrativo e político da nossa nação, o local onde as leis são propostas, promulgadas e, quando possível, elas são cumpridas. Dentro dos temas propostos para essa questão aberta, eu optei pela escolha do item liberdade de atividade intelectual, artística e científica, com também pitadas de direito à associação e o direito à igualdade. No meu texto, eu fiz um breve resumo que é tratando da liberdade de expressão, realizando uma breve análise sobre os movimentos sociais no Brasil e Estados Unidos e suas consequências. Bem, a liberdade de expressão ela é um direito fundamental e é assegurado pelo artigo 5º, inciso 9 da Constituição brasileira, que prega no seu inciso que é livre a liberdade de atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Já nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela não foi inicialmente promulgada na Carta Magna, que tem uma característica, os Estados Unidos têm uma Constituição muito antiga, mas na sua primeira emenda de 1791, o Congresso daquela nação já determinou que não teria nenhum tipo de lei que, dentre outros assuntos dessa emenda, fosse possível cercear o direito de liberdade à palavra. Bom, com relação aos limites da liberdade de imprensa no Brasil e nos Estados Unidos, nós temos situações que se deram de uma forma diferente no contexto da constituição dessas nações. Nos Estados Unidos, esse direito à liberdade, tão logo foi promulgada a Constituição norte-americana e a sua emenda, que foi muito breve após a Constituição, ela já nasceu praticamente com esse direito arraigado na cultura do povo, não é? Então, os Estados Unidos teve uma característica de independência que ela aconteceu, dentre outros fatores, baseado numa revolta dos colonos americanos contra as altas taxas de impostos cobradas pelo governo britânico, que levaram à insurreição e, por fim, a coroa, no seu direito, exigiu cobrar mais impostos e foi aumentando a revolta, levando a uma guerra que deu a independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o processo da independência ela já se deu de uma forma um pouco diferente, porque aconteceu como uma sequência de atos e uma consequência de um ato separatista. Não necessariamente a liberdade de expressão dos habitantes ela foi essencial como meio de revolta popular ou de insurgência para que se causasse a independência no nosso país. Bem, seguindo um pouco a história, nos Estados Unidos existem muitos cenários que a gente pode listar e eu escolhi um bem específico, inclusive que teve uma repercussão agora recente, que é a questão do pastor batista Martin Luther King. Martin Luther King encabeçou um movimento em busca da defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Na década de 60, havia uma restrição muito grande de circulação, de segregação racial, de falta de direitos essenciais à população negra. E Martin Luther King, de uma forma pacífica, começou a promover, usando do seu direito de liberdade de expressão, a sua liberdade de comunicação, promover por meio de ações pacíficas, manifestações para causar desconforto e tentar melhorar a situação para aquela parcela da sociedade que se sentia reprimida. Bem, neste mês de abril completou 50 anos do assassinato de Martin Luther King e considera-se, dentro da história, que ele foi um vitorioso, porque dentre das manifestações dele e outras personalidades lá, foi possível
mudar as legislações dos estados e permitir, por exemplo, o direito ao voto aos negros, que até então era restrito, o direito ao acesso à educação superior e muitas outras vitórias para a população negra. Bom, esse é um exemplo do que aconteceu lá e da forma que foi usada a liberdade de comunicação, né, especificamente, e em decorrência disso as outras liberdades, a liberdade intelectual, artística, e já no Brasil também existe um contexto histórico e outras situações ocorreram aqui no nosso país, e observando-se de uma maneira bem resumida na nossa história, nós temos a questão das revoltas que tinham intenções independentistas, ações separatistas do país, ou revoltas populares contra determinadas ações do governo, sobretudo numa época da década de 60 também, próximo às ocorrências norte-americanas, em que o Brasil vivia e estava numa situação de regime militar, onde havia uma restrição muito grande dessa liberdade intelectual, cultural, artística e de comunicação, que foi duramente cerceada pela censura. Era uma censura que era muito atuante e que era quase impossível de ser burlada. O controle do Estado era muito forte sobre as manifestações, buscando evitar as revoltas populares. As insurgências nós tivemos, as revoltas do Araguaia foram disputas do ponto de vista político, mas que buscavam também um anseio da população em busca de mais liberdade. Bem, recentemente, e observando esses critérios da liberdade e desse direito garantido pela Constituição desde 1988, com a Carta Magna, a mais recente Carta Magna brasileira, nós tivemos aí algumas outras situações de movimentos populares, garantidos já numa nova Constituição, em que houve a queda do governo Collor por uma manifestação popular, um conjunto de situações políticas que levou à queda do presidente Collor à época, e mais recentemente as manifestações de 2015 e de 2016, que culminaram também no impeachment da presidente Dilma Rousseff, embora num contexto bem duvidoso, sob a ótica de que a necessidade de retirada do poder foi muito mais pautada em ações políticas do que efetivamente de um desejo popular puro, né, que tivesse interesses exclusivamente populares. Bem, de uma forma geral, se nós analisarmos os dois aspectos dos cenários norte-americano e brasileiro, do ponto de vista do uso dessa liberdade de expressão e a liberdade de comunicação, de cultural e artística, a gente pode perceber que esse direito fundamental que está presente nessas duas nações, que atuam num regime democrático, elas tiveram, dentro de cada uma de sua condição e da sua realidade, papel fundamental na garantia de direitos da população que foram reivindicar as suas necessidades. Então, entende-se que esse direito, essa garantia de livre pensamento, de manifestação de opinião, ela pode sim fazer grande diferença e dar condição melhor de vida aos cidadãos das nações. Enfim, para concluir esse trabalho e pensando que, no meu entendimento, um regime democrático ele só vai se construir efetivamente se houver a manutenção desses direitos, sobretudo na Constituição brasileira, no seu artigo 5º, que tem a série de garantias, deveres e direitos fundamentais do cidadão, que prevê toda esses
pontos, e especificamente a liberdade de pensamento, expressão e de comunicação, que faz com que o Estado democrático ele exista de uma maneira muito sólida e muito firme. E o que é importante, pensando num contexto sobre as instituições de direito, é que a gente observa que há uma necessidade muito grande de todos conhecerem e terem parte do que se faz, de como funciona o processo de legislação, porque é só através de uma legislação justa e que possa ser cumprida fielmente que nós teremos a possibilidade de ter um país melhor. Tá ok? Obrigado. Boa noite.